Este vídeo não é uma recomendação de investimentos. O objetivo do canal Lucra Comigo é apresentar notícias, análise e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Cuidado com os bots nos comentários. Isso é golpe. Pessoal, as ruas estão cheias de sangue e as criptos estão sangrando. Ninguém aguenta mais ver seu patrimônio cripto derreter. Realmente o mercado está chato, mas por isso mesmo vamos dar uma olhada no potencial de alta do mercado e no que podemos esperar. Lucra comigo, porque vamos destrinchar tudo para vocês. Quero agradecer ao nosso patrocinador, a CoinEx. Se você é novo no mundo das criptomoedas, esse é um ótimo lugar para começar. Você pode acessar coinex.com. O futuro do dinheiro está aqui. Dá para criar uma conta pessoal de maneira super fácil. Além disso, se você usar o nosso link na descrição, pode ganhar desconto na corretagem, bônus e cashback nas negociações das criptos. Hoje, temos um convidado especial, um nome que vocês certamente reconhecem, Raul Pal, da Real Vision. O ex-executivo da Goldman Sachs é um dos especialistas macroeconômicos que mais tem assertividade no mundo cripto. Beleza! Então, vamos começar. Acredito que a maioria da nossa audiência já conhece o Raul e o acompanha bastante. Mas se quiserem segui-lo, ele está no Twitter ou no X, como preferir. E, claro, se ainda não conhecem a empresa dele, a Real Vision, podem acessar realvision.com para saber mais. Sem mais delongas, aqui está a entrevista de Raul Pal ao canal Paul Barron Network. Raul, o mercado de meme coins sofreu um verdadeiro colapso. E, no meio disso tudo, a Argentina e Javier Milei acabaram se envolvendo em uma polêmica com uma dessas moedas. Qual foi sua primeira impressão sobre isso? Já esperava por isso. Já tínhamos ouvido rumores sobre isso, assim como Dave Portnoy. Tem sido um ciclo sem fim de pessoas tentando lucrar com isso. O problema é que muita gente está saindo prejudicada. Se olharmos para as meme coins de 9 meses atrás, havia chances reais de lucro. Elas começavam com valor de mercado baixo e algumas chegavam a valer até $1 bilhão. Mas, à medida que mais moedas começaram a ser lançadas, cada vez mais insiders entravam no jogo e o ciclo começou a se acelerar. Antes, as pessoas seguravam esses ativos por dias. Agora, algumas vendem em questão de horas, até minutos após o lançamento. O resultado? Oportunidades de lucro praticamente desapareceram. Talvez isso seja uma coisa boa. Talvez finalmente tenhamos chegado ao fundo do poço desse ciclo e agora só algumas meme coins irão sobreviver. O Dogecoin, por exemplo, existe desde 2013 e continua relevante. Mas, no geral, essa foi uma hiperaceleração destrutiva, que sugou todos os ganhos possíveis. Espero que isso marque o fim desse mercado inflado e traga um cenário mais limpo para o setor. Paul, você acha que os investidores vão começar a olhar de volta para as altcoins mais consolidadas? Moedas como Solana, Cardano e Avalanche já lideraram bull runs anteriores. Você acha que a tendência agora é voltar para esses ativos ou ainda veremos gente procurando novas apostas? O problema é que a maioria dos investidores mais jovens não estão no mesmo patamar que nós. Muitos não têm chance de comprar uma casa ou construir um futuro financeiro sólido. Isso faz com que o mercado de criptomoedas se torne uma espécie de economia especulativa. Eles precisam de oportunidades de multiplicação rápida de capital. Mesmo que a gente diga que é impossível ter ganhos consistentes de 50x, muitos continuam procurando isso. Bitcoin, Ethereum, Solana, Sui. Todas essas moedas vão se valorizar a longo prazo, mas para essa nova geração, um aumento de 5x ou 10x não é suficiente. Dito isso, acho que o interesse por meme coins como um todo pode diminuir. Talvez algumas sobrevivam, como Pepe e Dogecoin, mas não vejo mais esse segmento como grande atrativo do mercado. Esse tipo de fenômeno já aconteceu antes, né? No último bull run, vimos o hype dos jogos em Web3, depois foi a febre do metaverso. Mas nada chegou perto do que vimos agora com a criação de novas moedas. Sim, mas tivemos algo parecido com os NFTs. Primeiro, tivemos uma onda de arte digital valiosa, depois veio a febre dos PFP, imagens de perfil, e, de repente, havia milhares de coleções surgindo do nada. A maioria delas foi para zero. No segundo ciclo, vimos que algumas coleções conseguiram manter valor, como CryptoPunks, Bored Apes e Pud Penguins, mas muitas desapareceram. Isso é um reflexo natural do mercado. A destruição criativa acontece muito rápido e de forma brutal. No final das contas,
Isso pode ser uma vantagem para o ecossistema como um todo. Verdade. E por falar em mudanças no mercado, a Avalanche ultrapassou a Solana em termos de ativos do mundo real, RWA, tokenizados. Isso inclui stablecoins e vários projetos financeiros tokenizados. Temos notícias surgindo nos próximos dias sobre novos avanços da Avalanche nessa área. Você acha que a tokenização de ativos do mundo real pode ser tão grande quanto foi o boom dos jogos no ciclo anterior? Os ativos do mundo real são importantes porque adicionam valor a essas redes. No geral, o que dá valor a uma blockchain é o volume de usuários e o volume de transações. O Bitcoin é valioso porque tem transações de grande volume e muitos usuários. O Ethereum tem transações menores, mas uma base gigantesca de usuários. A tokenização de ativos reais geralmente envolve transações de alto valor, como um título de dívida de 100 milhões de dólares, mas com poucos participantes no ecossistema. Então, isso adiciona valor, mas não é tudo. Já o setor de games tem transações menores, mas com um volume gigantesco. Essa combinação de fatores será essencial para o futuro do mercado cripto. No longo prazo, todo o sistema financeiro estará na blockchain. Isso não se resume apenas à tokenização de ativos, mas sim à eficiência da tecnologia blockchain. Vamos ver ações, títulos e tudo mais migrando para um sistema de liquidação instantânea, com prova de propriedade e sem intermediários. Perfeito. E o setor de games? Você acha que o impacto dele pode ser maior do que a tokenização de RWAs? O setor de jogos é crucial para a adoção das criptomoedas. Assim como as redes sociais, os games têm bilhões de usuários. Pense assim. Um grande jogo pode ter 1 bilhão de jogadores. Um grande artista pop pode ter 1 bilhão de fãs. Um grande time de futebol pode ter 1 bilhão de torcedores. Então, quando esses setores migrarem para a blockchain, a adoção cripto vai crescer exponencialmente. Se falarmos de RWAs, em especial Solana e Avalanche, qual dessas redes você vê como líder nesse mercado? Não escolheria só uma. Avalanche tem forte presença nesse setor, pois John Wu, CEO da Avalabs, veio do mercado financeiro tradicional, assim como eu. Eles estão bem posicionados. Mas Solana também está fazendo avanços e o Ethereum sempre será uma opção segura por ser amplamente adotado. A verdade é que a maior parte dos RWAs será tokenizada na rede EVM, porque as instituições não querem correr riscos. Assim como os bancos usam Microsoft e não Apple, as empresas preferem apostar no que é seguro e testado. E o Ethereum? Estamos vendo as menores taxas de gás em muito tempo, enquanto Vitalik está acelerando o desenvolvimento para reduzir custos. Você acha que isso chega no momento certo? O Ethereum criou mais espaço na blockchain do que a demanda atual precisa. Mas, olhando para o futuro, quando 3 bilhões de pessoas estiverem usando blockchain, a rede EVM terá um papel enorme nesse cenário. Agora está escalando massivamente por causa das camadas 2. Sim, e então está gerando renda suficiente na camada 1 para que você esteja gerando receitas em toda a rede. Ainda não chegamos lá, então podemos argumentar o dia todo sobre as tecnicalidades do que Vitalik e a Fundação Ethereum estão fazendo. A realidade é que eles estão construindo algo que será massivamente escalável no devido tempo, e de uma forma diferente de algumas outras redes, como a Solana. Então, enquanto parece que o ETH está lutando, seu desempenho não é ótimo. Meu palpite é que, quando o sistema financeiro entrar e começar a construir e eles começarem a usar camadas 2 para desenvolver, e começarmos a acumular valor nas camadas 1 usando essas taxas de gás reduzidas, mas com volumes muito mais altos porque estão passando pelas camadas 2, acho que tudo dará certo. E se você olhar onde o ETH está agora, sei que muitas pessoas provavelmente diriam que eles chegaram um pouco tarde ao jogo da inteligência artificial, mas eu estava assistindo um de seus vídeos no YouTube. Isso se refere ao Agentic Ethereum, e esses são todos os diferentes projetos que foram lançados nessa iniciativa. Sei que sua posição sobre agentes de inteligência artificial pode ser um pouco contrária. Como você posicionaria isso? Se você olhar para o ETH, ainda diria que há pouca oportunidade ou muita oportunidade. No curto prazo, o que foi lançado basicamente são testes ou experimentações de ideias, realmente apenas wrappers do ChatGPT e bots reembalados do Telegram, o que não é tão interessante. Mas, obviamente, Brian Armstrong falou sobre isso novamente hoje, dizendo que os agentes vão usar redes de pagamento em cripto. Você precisa pagar um agente. Se pensar em um agente como alguém no Fiverr para quem você vai quando precisa que faça um deck de apresentações para você ou algo assim, você tem que pagá-los pelo tempo deles. Incluído nesse tempo está a margem de lucro deles para luz, aluguel e vida.
Com agentes de inteligência artificial, você pagará pela computação e pela eletricidade, e talvez uma margem de lucro se for um agente privado. Isso realmente só pode ser feito em redes de cripto, porque, se você observar a velocidade com que o ChatGPT faz essas coisas, ou qualquer outra inteligência artificial, é instantâneo. Logo veremos isso emergindo, onde usaremos 10, 20, 30 agentes diferentes para executar uma tarefa simples, como reservar uma passagem aérea, que pode envolver várias conexões, além de chamar um Uber para o aeroporto e todas essas coisas. Então, haverá pagamentos para tudo isso. Acho que a EVM, Ethereum Virtual Machine, se sairá bem nesses pagamentos, provavelmente em uma camada 2 ou algo semelhante, porque precisa ser eficiente, rápido e barato. A longo prazo, isso é um grande, grande negócio. Existem apenas 8 bilhões de humanos, mas há infinitas IAs. Infinitas IAs usando infinitas carteiras blockchain equivalem, ao longo do tempo, ao mercado de cripto com valor infinito. Agora, vamos para o que está acontecendo com o Doge e o governo dos Estados Unidos. Qual é o potencial real de um blockchain sendo utilizado dentro do ecossistema do governo? E, se fosse o caso, o que você sugeriria se tivesse a atenção de Elon Musk agora? O que diria? Deveríamos usar uma variedade de blockchains para diferentes cenários. Como você estruturaria isso? Provavelmente, uma variedade de blockchains, simplesmente porque isso seria benéfico para os Estados Unidos. Você não quer ser um maximalista quando se trata do governo, porque isso é importante demais. Mas, certamente, há áreas onde a verdade precisa prevalecer rapidamente. Dados econômicos são um exemplo. Sempre houve o argumento, desde que estou no mercado, de que os dados econômicos são manipulados. Bem, se você colocá-los no blockchain, isso se torna impossível. Eles passam a ser comprovadamente autênticos. Podemos fazer isso com os dados econômicos, com os gastos do governo, com orçamentos. Tudo isso pode ser colocado no blockchain. Agora, vamos ver até que ponto eles terão coragem de realmente implementar isso, em vez de apenas falar sobre o assunto. Mas eu acho que os dados econômicos podem ser um catalisador. Mas, novamente, Trump pode dizer que na verdade quer manipular os dados ele mesmo. As pessoas dizem que querem a verdade, mas nem sempre é claro que realmente querem. Bem, isso é algo que eu acho que muitas pessoas, ao mesmo tempo, se você olhar para o que David Isaacs conseguiu fazer até agora, eu diria que foi, de certa forma, positivo. Mesmo que muitas pessoas estivessem focadas no fato de que você pode, sabe, promover conversas entre diferentes lados sobre o futuro do blockchain, isso já é uma conquista. Quais são seus pensamentos sobre o que ele vai anunciar esta semana? Pode estar bem próximo, algo grande relacionado a ativos digitais vindo aí. A resposta é que ainda não sabemos. Sabemos que eles têm muito trabalho pela frente. Ouvimos que todo o grupo de trabalho desmoronou porque, como é típico no mundo cripto, ninguém consegue chegar a um consenso. Você revira os olhos de constrangimento ao ver o quão caótico esse setor pode ser. Mas é aí que estamos. E Trump simplesmente disse: já tive o suficiente de vocês, saiam daqui, vamos começar do zero. David Isaacs é um cara inteligente, ele tem o apoio de Mark Andreessen. Há muitas pessoas inteligentes nesse espaço que realmente entendem de ativos digitais. Sabemos que precisamos primeiro de regulamentações para stablecoins. É nisso que eles têm falado. Isso é crucial porque representa uma grande parte da dívida dos Estados Unidos, então eles querem resolver isso. Depois, precisamos de um arcabouço geral e, em seguida, a reserva estratégica. Tudo vai acontecer, mas vai levar tempo. David Isaacs está em uma posição desafiadora, tentando definir uma regulamentação para a inteligência artificial, o que é muito mais difícil do que para as criptos, porque estamos lidando com algo de impacto muito maior na humanidade. Então, eles têm muito trabalho a fazer. Mas precisamos de algo em breve que comece a estabelecer as bases. Acho que o primeiro passo seria os stablecoins. Stablecoins estão liderando esse processo, e talvez até levando algum tipo de organização governamental lançando algo em blockchain, o que seria bastante significativo. Ou decidindo quem regula isso tudo. Se for a CFTC, pelo menos teríamos alguma clareza sobre a direção que estão tomando. Não precisamos do texto final e definitivo agora, mas pelo menos saber se isso vai para a CFTC, a menos que seja considerado um valor mobiliário, caso em que caberia a SEC. Precisamos entender como isso será tratado como uma classe de ativos diferente. Quão grande seria o impacto disso no que podemos chamar de este ciclo? E, aliás,
Você acredita que esse ciclo ainda existe? Sim, acho que é um grande acontecimento para este ciclo. Quando falo com instituições, tanto do lado dos investimentos quanto aquelas que querem construir infraestrutura em blockchain, fica claro que essa regulamentação é urgentemente necessária. Agora, elas estão avançando porque sabem que haverá mais flexibilidade no uso dessa tecnologia, mas ainda não é fácil o suficiente para as grandes corporações operarem com tranquilidade. Então, é uma questão muito relevante. Isso traria investimentos de players muito maiores ao longo do tempo. Quanto aos ciclos, a menos que o governo dos Estados Unidos consiga pagar toda sua dívida de uma vez, ainda estamos dentro deste ciclo. O mesmo ciclo de 4 anos tem se repetido, impulsionado pelo ciclo de refinanciamento da dívida. É um ciclo global, não há como fugir disso, devido ao envelhecimento da população e ao acúmulo de dívidas. A única questão é, esse ciclo pode mudar um pouco? Claro, todos mudam. O último ciclo, por exemplo, teve um pico bem antecipado. Por quê? Porque o ciclo econômico atingiu o pico mais cedo, em março de 2021. Já em 2017, a liquidez e o ciclo econômico atingiram o auge no final do ano, levando a um grande movimento de alta. Em 2013, foi semelhante. Ou seja, o último ciclo foi, na verdade, uma anomalia. O que é mais provável de acontecer agora? Se os mercados cripto e a liquidez atingirem o pico quando o ciclo econômico atingir o pico, e usamos a pesquisa do Institute for Supply Management, ISM, como referência para isso, então estamos apenas no início da recuperação e começando a romper a marca dos 50 pontos. Isso pode levar vários meses ou até um ano para chegar ao topo. Então, estatisticamente falando, esse ciclo pode se estender até 2026. Isso significa que pode durar mais do que imaginávamos. Precisamos nos preparar para isso. Mas também temos que considerar se a queda será tão forte quanto antes. Agora temos novos players, ETF, mais opções para as pessoas colocarem Bitcoin em seus planos. Eu argumentaria que a queda provavelmente será menor. O Bitcoin tem tido quedas menos severas a cada ciclo. Talvez dessa vez caia 50% ou 45%, enquanto o Nasdaq cairia, digamos, 20%. Isso faria sentido. Agora, várias outras criptos vão desabar 99% ou 95%, como sempre acontece. Mas os principais ativos devem cair menos do que em ciclos anteriores. Esse é o cenário mais provável. Isso pode pegar as pessoas de surpresa, porque se elas esperam pelo fundo do ciclo em 2026, mas na verdade temos uma lateralização prolongada e menos quedas bruscas, todos ficam esperando preços mais baixos que nunca chegam. Isso cria uma confusão geral, onde você está otimista, mas acaba não comprando nada. Então, vamos ver como tudo se desenrola. Mas tenho certeza de que sempre será diferente. Só estou tentando entender de que forma será diferente desta vez. Definitivamente, não será um ciclo curto, porque apenas começamos o ciclo de liquidez e o ciclo econômico. Então, não será curto. O pico pode acontecer no final do ano, o que seria normal, ou pode se estender até 2026. E como será 2026? Talvez menos frenético do que o ciclo passado, quando vimos muitas falências e coisas dando terrivelmente errado. Mas lembre-se de como o dinheiro funciona na economia agora. Temos todos esses fundos de pensão, fundos de private equity, fundos de venture capital que não tiveram saídas recentemente. Nada está indo para o mercado público. Empresas como Strip ainda não abriram capital. No mundo cripto, a Circle ainda não abriu capital, a Kraken ainda não abriu capital. Precisamos ver os mercados de capitais reabrindo, permitindo a reciclagem de dinheiro, para que o capital possa circular no sistema. Esse é um dos grandes problemas agora. Muitos investimentos cripto vêm do próprio mercado cripto, que libera capital quando os preços sobem. Mas do lado dos investidores tradicionais, ainda não há dinheiro suficiente. Isso significa que precisamos atrair novo capital, talvez do Oriente Médio ou de outros mercados, mas os investidores tradicionais ainda não estão totalmente envolvidos, simplesmente porque não têm liquidez no momento. E isso está diretamente ligado ao ciclo econômico. Quando o ciclo econômico está em expansão, significa que as pessoas têm mais renda, seja no nível doméstico ou corporativo. Esses lucros e rendimentos são reciclados em investimentos, o que impulsiona os mercados. Atualmente, ainda não temos todos os fatores necessários para uma participação massiva das instituições. Mas já estamos vendo sinais disso. Assim que tivermos mais clareza regulatória, com pelo menos um conjunto básico de diretrizes, esse processo se acelerará ainda mais. Então,
Só vejo aceleração daqui para frente, mas isso leva tempo. Acho que muitas pessoas estão em pânico por causa do que viram nos últimos 60, 90 dias. Mas, como você disse, se olharmos de uma perspectiva mais ampla, as pessoas percebem o que realmente está acontecendo. É fácil se perder em canais do YouTube ou no Twitter, mas se você der um passo para trás, realmente aconteceu algo tão significativo? O Bitcoin mal consolidou. Mas as esperanças e sonhos de muita gente estão depositadas nesse mercado. Eu o chamo de a maior oportunidade macroeconômica de todos os tempos. O maior trade macro de todos os tempos. Mas também, a maioria de nós tem boa parte do nosso patrimônio investido nisso, então faz diferença. As pessoas ficam incrivelmente emocionais porque, se conseguirem passar por esse ciclo e tomarem as decisões certas, podem ganhar muito dinheiro. Então, elas pensam no seu eu do futuro e ficam apavoradas com a possibilidade de não chegarem lá. Eu entendo. Mas a chave é seguir o plano, ter cautela e ser paciente. Pessoal, se vocês estão curtindo essa entrevista do Raul Pal, deem uma força para o canal e curtam esse vídeo. É de graça e nos ajuda muito. Agora, lucra comigo e vamos ver as considerações de Pal sobre o nicho de jogos. Então abre aspas. E se olharmos para o mercado de jogos portáteis, há um novo player se preparando para lançar seu dispositivo, o S-Play. Raul, não sei se você viu isso, mas este era o design original e depois eles mudaram para esse novo formato. E cara, é muito parecido. Até os botões e os gatilhos de controle são os mesmos do Switch. Muito intrigante, especialmente pensando no público da geração Z, que provavelmente seguirá essa direção. Além disso, temos outro fator influenciando esse mercado, a Sony no Japão. Deixe-me ampliar isso aqui. Com tudo isso acontecendo, será que estamos diante de um ponto cego no setor de games Web3? Acho que a SUI está no caminho certo. Construir hardware é muito difícil. É por isso que acredito que o design original enfrentou desafios. Claro, faço parte da Fundação SUI, então sei um pouco sobre esse processo. Mas construir hardware é realmente complicado. Colocar um dispositivo Web3 nas mãos de 10 mil pessoas para começar a incentivá-las a usá-lo é a mesma ideia do telefone da Solana. Você recebe airdrops, participa dos games Web3 e começa a criar um ecossistema. Mas, de novo, tudo gira em torno dessa ideia. Os games são um dos maiores casos de uso da internet. Estamos falando de um público de 500 milhões a 1 bilhão de pessoas. São grupos enormes de usuários que poderiam se beneficiar do Web3. É natural que esse setor continue sendo explorado. Mudando para XRP. A Doppler Finance anunciou que começamos a ver DeFi na rede XRP. O potencial aqui é bem significativo. Eles acabaram de lançar o segundo lote, totalizando um valor de mercado de cerca de 2 milhões de dólares. Isso marca o início do DeFi na XRP. Quais são suas opiniões sobre isso? Há implicações para o desempenho da XRP no mercado? Ainda há espaço para valorização? Quanto mais se constrói sobre a XRP, melhor. A XRP está em uma posição única, tem muitos detentores, mas a atividade esteve sob pressão por causa das regulamentações e processos judiciais. O uso da XRP Ledger já é considerável, mas, ao adicionar novas aplicações como o DeFi, isso só aumenta seu valor pela lei de Metcalfe, que define o valor de uma rede pelo número de usuários ativos. Isso só pode ser positivo. O problema é que existem muitos usuários, mas poucas utilidades reais para XRP. Tivemos algumas criptomoedas meme na rede, mas agora, com mais casos de uso reais, o valor pode ser muito maior do que antes. Para mim, todo blockchain precisa provar seu valor construindo algo útil. Se a XRP conseguir fazer isso, ótimo para eles. Recentemente, começamos a ver stablecoins na XRP ganhando participação no mercado, o que é significativo. Eu sei que vocês estão curiosos, então essas são minhas principais apostas para este ano. Mas, para entender o meu racional é simples. Uso a tese do não estrague tudo, que sugere manter 80 a 90% do portfólio em criptos grandes. O restante, você pode arriscar, mas provavelmente perderá dinheiro. Atualmente, estou mais exposto a SUI do que a Solana. Tenho uma pequena quantia de Bitcoin que sempre mantive e ETH, mas apenas em NFTs de arte de alto padrão. Nos últimos meses, estou aumentando minha alocação em SUI, porque acredito que ela terá um desempenho superior neste ciclo. Fecha aspas. É isso, pessoal. De acordo com Raul Pal, não há necessidade para pânico. A alt-season vai acontecer, embora estejamos um momento bem conturbado do mercado.
Então, não ousem estar desembarcados, porque do nada as criptos vão explodir. Aí, meus amigos, e aproveitar para fazer um bom caixa e acumular mais e mais Bitcoin. Vocês concordam? Comenta aqui embaixo. E, claro, se este vídeo foi útil, então, lucra comigo, acumule satoshis, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!